Boa noite. Boa noite, professor Gilmar. Vamos entrando na live. Hoje nós teremos uma live muito interessante. Enquanto as pessoas entram, eu vou convidando outras. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Já convidei o espaço colaborativo, que vai ser o nosso convidado dessa noite, professora Marcela. Convidar aqui. Vamos entrando na live. Esses minutos iniciais, eu queria perguntar se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Estão me ouvindo bem? Então, ok. Agora já enviei o convite. Vamos só esperar a professora Marcela entrar. Quem puder ir compartilhando a live, passando a live para os seus colegas, enviando pelo Instagram, nós ficamos muito gratos, tá bom? Só estou aguardando ela entrar na live. Desde já, fico muito grata a todo mundo que compartilhou o nosso flyer, tá? Compartilhou nas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Instagram. Muito obrigada. E só estou aguardando aqui o espaço colaborativo educacional entrar e responder aqui o nosso convite. Deixa eu aguardar, deixa eu ver o que está acontecendo. Ó, foi enviado, mas eu acho que eles estão com uma dificuldade de entrar aqui, tá? Que eu já enviei algumas vezes. Se alguém puder me informar o que está acontecendo, se está tudo certo. Estou convidando várias vezes aqui, deixa eu ver se foi. Enquanto isso, gente, vamos compartilhando a live, tá bom? Isso. Marcela, eu já te enviei o convite, tá? Você precisa aceitar no canto acho que no canto direito da sua tela. E aqui eu já enviei o convite para você. Agora você precisa só responder. Boa noite para todo mundo. Marcela, só estou aguardando você, tá? Já enviei o convite lá. Tá falando que não pôde conectar, que você não conseguiu entrar. Vamos ver o que está acontecendo, tá? Você precisa... Pronto, enviei o convite de novo. Boa noite a todos. Vamos compartilhando a live, tá bom, gente? Só tá com um probleminha de conexão aqui no Instagram do Espaço Colaborativo Educacional. Mas a gente vai resolver isso da melhor forma. Se não for possível do Espaço Colaborativo, a gente convida a Marcela diretamente, tá bom? Ok, Marcela, vou te mandar de novo. Cancelar. Convidar. Pronto, convidei de novo, hein? Boa noite, pastor Renato, a todos que já estão aí. Professor Wagner acabou de entrar. O Instagram está instável, professor Gilmar. Aqui tá normal para mim. Vamos aguardar para ver se tá tudo certo. Senão a gente convida pelo da Marcela, tá bom? Vamos aguardar. Deixa eu ver aqui como é que andam as coisas. Enquanto isso, vai todo mundo compartilhando, por favor, enviando para os seus amigos. Hoje nós vamos falar de direito civil. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal sobre questões muito necessárias. E vocês podem fazer perguntas, vocês podem tirar suas dúvidas. Não é uma consultoria, é só um bate-papo
E a professora Marcela é uma pessoa extremamente preparada para isso, ela vai ter com certeza alguma resposta para dar para todos vocês, tá bom? Tô só aguardando aqui, que às vezes acontecem uns imprevistos, mas a gente vai se virar da melhor forma. Olha, aqui tá falando, Marcela, que não conseguiu conectar, mas eu vou te chamar pelo seu pessoal. Verifica aí. Convidei, agora vamos aguardar para ver se vai dar certo. Eu creio que sim. Tenham paciência, pessoal que está aí na live, tá? Espera só um minutinho, daqui a pouco dá tudo certo. A todos vocês que estão aí, boa noite. Essa é a live do Projeto Fazendo a Diferença. Eu sou Carol, voluntária do Projeto Fazendo a Diferença. A gente está com esse projeto dentro do projeto, que é uma live interativa para que vocês conheçam o projeto, conheçam as parcerias do projeto, fiquem cientes das nossas ações. E eu os convido a questionarem, a perguntarem, tá? E eu só vou resolver só o que está acontecendo aqui, tá bom? Vou convidar a professora Marcela para entrar, para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo. Já deu tudo certo. Professora, te convidei, viu? Só a senhora aceita lá. Convidei pelo seu pessoal, tá? Oi, Carol, tá me ouvindo? Oi! Agora sim. Estou! Tudo bem? Ai, que susto! Perdão, é que eu tava tentando acessar aqui pelo computador, aí eu tive que fazer pelo celular mesmo. Não, tem problema não. Imprevistos acontecem. E o Instagram, né, que esse monte de gente online fica um pouco complicado mesmo, é normal. Tudo bem, Carolzinha? Tudo bem, isso que eu já ia te perguntar, né? Parafraseando Laércio, meu líder, como foi o seu dia, professora? A senhora está bem? Bem, graças a Deus, tudo bem. Tudo tranquilo. Que bom. Tá com bastante expectativa dessa nossa live, nesse nosso bate-papo? Ah, com certeza, com certeza. Espero agregar aí essa live, né? Como foi a da semana retrasada que vocês fizeram também. Tenho certeza que sim, eu estou com bastante expectativa. Estou muito feliz também. Mais uma vez a gente recebeu algum convidado, um professor principalmente, né? Que é o seu caso, uma professora. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito legal. Queria já deixar avisado para todo mundo que está nos assistindo, façam perguntas, tá? Façam perguntas, acompanhem a live, compartilhem a live para os seus amigos. Nós vamos falar hoje sobre direito civil, que é a especialidade da professora Marcela. Mas antes dela se apresentar, eu queria falar um pouco sobre o projeto, né, professora, que nós combinamos fazer dessa maneira. Sim, sim. E a senhora está me ouvindo? Estou, perfeito. Ok. E apresentando um pouco o projeto Fazendo a Diferença, eu sou Carol, como eu já havia dito, voluntária do projeto, e essa é acho que é a nossa sexta live, né? Mas nesse modelo de entrevista é a segunda. Hoje nós vamos receber a professora Marcela, depois ela vai especificar as formações dela, as especializações dela, que são muitas, e o projeto Fazendo a Diferença é um projeto formado por amigos, pessoas que acreditam que o trabalho social é muito importante, onde nós atendemos pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, amparando famílias inteiras ou pessoas em suas exclusividades. Nós temos também convênio com comunidade terapêutica, porque nós acreditamos na reabilitação do ser humano. O projeto Fazendo a Diferença agora, né, selou uma parceria com o Espaço Colaborativo Educacional, que é um espaço que visa a educação como seu principal pilar, e nós estamos tendo a grandiosa oportunidade de ter nas nossas lives os professores, mantenedores, fundadores desse espaço, para que eles possam falar sobre as suas experiências, as suas vivências, e nos ensinar, passar conhecimento, né, que é uma coisa tão necessária.
Professora, eu gostaria que a senhora se apresentasse, fique à vontade, fizesse as considerações iniciais. Ai, obrigada, Carol. Primeiro, assim, é um prazer estar falando com você. É, é bom que você explicou um pouco sobre o projeto também. E desde o início, né, daquela primeira conversa que vocês tiveram, né, com os meninos, a gente viu aí uma grande perspectiva em cima disso, em poder ajudá-los também, tá? Então, muito bacana. Então, agradeço aí o convite. É, Espero que não seja a única live, a gente pode fazer outras também sem problema nenhum, tá? E deixa eu só me apresentar um pouquinho, então. Eu sou uma das sócias do Sim, Espaço Colaborativo Educacional, né? Junto com outros professores. Minha formação inicial é no direito, então eu sou advogada, mas sempre continuo estudando, então tenho outras formações acadêmicas também, inclusive pedagogia. Fiz mestrado na área de educação, fiz também pós-graduação aí na área do direito, né? E espero contribuir aí um pouquinho, com um pouco que eu conheço, né? Porque a área do direito é enorme, é muito vasta, né? Então a gente não consegue esgotar todos os assuntos, mas eu espero levar um pouquinho de informação, pelo menos, para quem precise, ou pelo menos para pessoas que possam também divulgar essas informações. com certeza. Olha, professora, para mim é uma novidade falar sobre isso. Eu tentei me preparar durante a semana, né, para que nós pudéssemos conversar de uma maneira mais simplificada por conta do público que a gente atende, né? Eu lembro que a senhora falou assim em relação ao público, e o nosso público são de pessoas desde outros projetos, a admiradores do projeto Fazendo a Diferença, que agora estão tomando ciência também dessa parceria com, né, com o espaço colaborativo. E o nosso assunto, né, o tema que nós combinamos, né, prefixamos, seria o direito civil. O tema da live é: quais são os meus direitos? É uma coisa que hoje nós sabemos que um maior número de pessoas tem acesso, mas que ainda continua sendo um assunto que não é tão falado. Eu não sei, a senhora me corrija se eu estiver errada, por gentileza. Eu não sei se porque as pessoas talvez elas não tenham interesse, ou porque talvez a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que não tem na verdade, um engajamento de fazer com que as minorias tenham esse acesso para que elas continuem com essa estrutura de gado, né? Que a gente pode até falar em outras situações. E aí, já aproveitando, eu gostaria de perguntar para a senhora: quais são os 5 direitos básicos fundamentais? E gostaria de pedir para a senhora também fazer uma explicação de cada um deles, para que todo mundo que estiver nos assistindo, se tiver algum problema, quiser fazer uma pergunta também, fiquem à vontade, por favor. Vamos aqui usar todo o conhecimento que a professora Marcela está colocando à nossa disposição. E eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Perfeito, Carol. Primeiro, você assim não está errada, né? Infelizmente, a gente não tem tanta divulgação. Embora isso até é um dos pontos até positivos que acabou acontecendo aí durante a pandemia, foi a possibilidade aí de da gente obter informações aí via internet mesmo. Então, as pessoas começaram a procurar mais informações, né? Então, você não está errada, ainda eu sinto ainda que falta ainda uma divulgação melhor sobre essas questões. Até na live de hoje, eu vou procurar até falar de uma forma mais simples possível, mas não é nem pelo público. Eu acho que a gente tem que explicar de uma forma que todos consigam entender. Não adianta eu trazer palavras difíceis, né? Enfim, porque o que é importante é que a gente traga a informação da forma mais clara possível para que a gente consiga aí fazer a maior divulgação possível, né, dessas informações. Sim. E aí é muito bacana porque, olha, a Carolzinha estudou, tá vendo, né? Falando sobre os cinco direitos fundamentais. Eu tentei me preparar um pouco, né, professora? Né, muito bem, mas é isso mesmo, Carol. Assim, a gente possui aí alguns direitos tidos como fundamentais que são protegidas aí pela nossa Constituição Federal.
Eu também fiz uma colinha, porque também eu vou falar sobre alguns artigos, inclusive para começar a falar desses direitos fundamentais, não é possível a gente falar sem citar aí o nosso artigo 5º da Constituição Federal, né? O que traz o artigo 5º da Constituição Federal? Que todos são iguais perante a lei, então sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aí aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O artigo 5º da Constituição Federal, pessoal, eu lembro quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, os professores eu tinha uma professora de Direito Constitucional super especial que ela falava, gente, comecem a ler aí um artigo, um inciso por dia, que até o final do curso do Direito vocês vão conseguir ler a Constituição toda. Por que ela falava isso? Porque o artigo 5º, que a gente começa aí falando dos direitos fundamentais, ele possui aí 78 incisos, ou seja, existem aí 78 ainda complementos daquilo que traz no artigo 5º. Então, a própria Constituição Federal, ela traz aí os direitos e garantias fundamentais que todos nós temos, né? E quando a gente fala dessa divisão, né, dos 5 direitos fundamentais, a gente pode iniciar falando um pouquinho dos direitos individuais e coletivos, tá? Então, direitos individuais e coletivos é o primeiro direito fundamental que a gente tem, que está protegido lá, está resguardado na nossa Constituição Federal. Então, quando a gente fala aí de direito individual, eu estou me referindo àquele direito que me pertence na minha individualidade, tá? Agora, quando a gente fala de direito coletivo, eu estou trazendo aquele direito para todos, independentemente de qualquer coisa, tá? E quando a gente fala de direito individual, aquele direito meu, como aquele direito coletivo, Carol, que pode ser meu, seu, do Wagner, de todos que estão assistindo aqui, porque é um direito coletivo, eu estou falando também que não pode ter nenhuma distinção daquela pessoa brasileira ou daquele estrangeiro que também mora aqui no Brasil, que vive aqui no Brasil, tá? Então, esse direito, tanto individual como coletivo, eles são protegidos, então, no artigo 5º, e ele já traz aí o que seria o básico. É o direito à vida, é a liberdade, é a segurança, é a questão da igualdade e é a questão da nossa propriedade também. E aí, lembrando que todos esses conceitinhos, né, ele tá ligado aí à questão da dignidade da pessoa humana, da questão da personalidade da pessoa. Quando a gente fala aqui, Carol, de dignidade da pessoa humana, né, na questão do direito, a gente está falando da questão de princípios, de valores, que tem aí como função garantir que cada cidadão tenha aí os seus direitos respeitados, tá? Respeitados por quem? Pelo Estado. Aí quando a gente fala Estado, a gente está falando Estado no sentido amplo, tá, Carol? A gente está falando não no Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, mas a gente está a nível federal, governo, né? Então, o Estado em si, ele tem que respeitar esses nossos direitos, tá? E aí, só para finalizar essa primeira parte, né, que seria o primeiro direito fundamental, que é o direito individual e coletivo, por exemplo, o direito de ir e vir é um direito à liberdade que a gente tem. Então, é um direito individual que eu, Marcela, tenho, mas todo coletivo também tem, tá? Então, é o exemplo que traz no artigo 5º. Esse direito de ir e vir é o que traz aí como direito fundamental à liberdade, tá? Isso faz parte da dignidade da pessoa, tá? Aí, esse seria o primeiro ponto. E, gente, pode colocar aqui nos comentários se vocês tiverem algumas dúvidas, né? A gente já vai interagindo, né, Carol? Sim, sim, eu estou observando aqui, ó, alguns comentários de boa noite, mas caso alguma pessoa tenha alguma dúvida, até também sobre alguma coisa particular também, alguma dúvida sobre algo que está vivendo, né, ô professora, que a gente tinha até falado sobre isso, das pessoas tirarem as dúvidas delas, fiquem à vontade, por favor, escrevam. A professora Marcela, ela está aí, se disponibilizou, né, com uma vida tão corrida, tão ocupada, mas se disponibilizou a estar aqui conosco, graças a Deus. E aí, se você tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste. Isso mesmo. Então, o primeiro direito fundamental que a gente tem na nossa vida é esse direito individual e coletivo, que está lá no artigo 5º, então,
De novo, direito à vida, propriedade, liberdade, igualdade, etc, tá? Agora, o segundo direito fundamental que a gente tem hoje em dia no nosso ordenamento jurídico, aí na nossa Constituição Federal, Carol, seria a questão dos direitos sociais, tá? E para falar dos direitos sociais, a gente tem que ler o que está lá no artigo 6º da Constituição Federal, que ele já traz o seguinte, que são direitos sociais a educação, a saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, o que quer dizer esse artigo? Esse artigo ele traz que são os direitos sociais, né? Ou seja, aqueles que resguardam aí os direitos mínimos à sociedade. Então, é uma forma, digamos assim, de mitigar as vulnerabilidades sociais, né? Ou seja, é uma forma de tentar minimizar uma desigualdade social, né? É uma melhoria de condição de vida para aquelas pessoas menos favorecidas, né? Então, é como uma forma de chegar o mais próximo possível aí de uma igualdade social. E esse direito social é o que está ligado diretamente ao projeto de vocês, né, Carol? Que é essa questão da vulnerabilidade, de tentar aí minimizar a desigualdade social que a gente tem no nosso país, infelizmente, né? Então, nesse direito social, a gente tem como, por exemplo, né, o que já traz lá no artigo, a questão da educação, alimentação, trabalho, a moradia, né, transporte, assim por diante, né? Inclusive lazer. Muita gente não conhece, mas lazer é um direito fundamental, faz parte aí da dignidade da pessoa humana, né? É algo, assim, extremamente necessário para a pessoa, tá? Educação também. Educação a gente pode trazer como exemplo a obrigatoriedade do Estado em matricular a criança na escola, né? A criança não pode ficar fora da escola, ao contrário. Se, de repente, a escola vê que o aluno está faltando muito, papel dela também buscar verificar o que está acontecendo com aquela criança, porque a criança não pode ficar fora da escola, né? Infelizmente, por conta da pandemia, a gente sabe que foi uma situação que foi agravada, principalmente a questão da educação, né? Mas aos poucos, graças a Deus, a gente está voltando. Mas Esse apagão educacional, né? Oi, Carol, desculpa, deu uma cortadinha. Teve esse apagão educacional, né? Como a gente sempre ouve falar nas reportagens e jornais, enfim, internet. Exatamente isso, Carol, perfeita a sua colocação. E então, assim, são direitos fundamentais. Então, os direitos sociais englobam isso como uma forma de tentar minimizar aí essa desigualdade social, tá? Então, também está previsto na Constituição, está lá no artigo 6º, tá? Um terceiro, então, aí o terceiro ponto, né, o terceiro direito fundamental que está previsto lá na Constituição também, que faz parte aí do direito fundamental, é a questão do direito da nacionalidade. Então, o que é esse direito? Esse direito, ele seria uma espécie de um vínculo jurídico aí que a gente tem, né, que o cidadão tem aí com determinado estado. Então, quando a gente fala Estado, de novo, Estado no sentido amplo, né? Não o Estado de São Paulo, o Estado do Rio, né? Mas um governo. Então, é aquele vínculo que nós temos aí, né? Junto a um governo. Então, no caso brasileiro, a gente tem um Estado democrático, né? Então, a gente tem um vínculo aí de acordo com a nossa nacionalidade. Então, o que traz aí esse direito fundamental? Ele trata, assim, por exemplo, uma pessoa que nasceu em outro país, mas se eles têm pai ou mãe brasileiros, né? E se eles foram registrados também no consulado, né? Conforme traz aí a lei, ele é considerado brasileiro, tá? E por que ele é considerado brasileiro? Porque ele vai fazer parte, ele vai ser um componente daquele povo, tá? Então, vamos supor que eu, como brasileira, fui para os Estados Unidos, tive um filho lá. Vou no consulado, né, registro essa informação e meu filho será brasileiro, mesmo que tenha nascido fora, ele será considerado brasileiro, tá? Assim como também, né, da mesma forma, os estrangeiros que querem obter, de repente, a nacionalidade brasileira, tá? Podem, comprovando aí vínculo familiar, etc, tá? E aí isso daí já é assunto para
mais de 2 horas. Mas enfim, então, o direito da nacionalidade é um direito fundamental que todos nós brasileiros temos, tá? Independentemente de onde nascemos, tá bom? Uhum. Então, esse seria o terceiro. O quarto direito fundamental que a gente tem seria os direitos políticos, né, Carol? Então, quando a gente fala de direitos políticos, de uma forma geral, assim, bem simples mesmo, é a questão da possibilidade da gente votar e também da gente ser votado, tá bom? Como a gente Sim. tem aqui no Brasil um regime democrático, né? Então é aí a forma da população aí participar aí na questão da formação da vontade do Estado, tá? Então é de uma linha bem simples, é um direito fundamental a gente poder votar e ser votado. É lógico que a gente tem algumas restrições, né? A maioria de vocês devem saber, a questão de idade, né? Idade mínima para votar, né? Então, tem algumas especificidades, mas de uma forma geral, é um direito fundamental aí, o direito político, que seria o direito a voto, né? Para eu votar e para eu ser votada também, tá bom? E aí, por último, Ok. como direito fundamental, Carol, a gente tem também que está relacionada aí aos partidos políticos, né? Então, esse direito fundamental para os partidos políticos traz aí uma possibilidade da criação, de uma junção, de uma fusão, ou até de uma extinção de um partido político, mas de uma forma aí autônoma. Então, o partido político não depende de ninguém. Ele tem autonomia própria para ser criado, para ser extinto, para falar como vai funcionar, como que ele vai querer funcionar, qual vai ser a estrutura desse partido, como vai ser sua organização, como vai ser o seu funcionamento. Então, o quinto direito fundamental que a gente tem é essa questão da autonomia. Esses últimos anos aí é algo que está sendo bem debatido, porque, por exemplo, o nosso presidente, ele está sem partido, tá? Mas Uhum. isso é uma autonomia, então ele pode sim não ter partido, não tem problema. Ao contrário, se não fosse um direito fundamental, se existisse aí algo que não fosse protegido os partidos políticos, provavelmente ele não estaria sem partido, ele teria que ser mantido no partido que ele estava, tá bom? E aí, de uma forma geral, Carol, esses seriam os 5 direitos fundamentais, né, que está previsto aí na Constituição Federal. Aí eu só queria fazer um pequeno complemento nessa questão, Carol, porque o que acontece? Quando a gente fala de Constituição Federal, eu nem sei se eu tenho alunos aqui também que estudaram comigo, mas se tiver, eles vão lembrar disso também. A gente falava muito de cláusulas pétreas que estão lá na Constituição Federal, né? O que são cláusulas pétreas? Aí, pétrea vem de pedra mesmo, né? É algo que não quebra. Então, quando a gente fala que a Constituição Federal possui algumas cláusulas pétreas, eu estou falando de cláusulas que não podem ser modificadas de jeito nenhum, né? Uma cláusula pétrea, ela não pode ser mudada nem por emenda constitucional. Então, ou seja, até se de repente surgir uma nova Constituição Federal, porque a nossa Constituição é de 88, mesmo vindo uma nova Constituição Federal, essas cláusulas pétreas, elas não podem ser modificadas. Elas vão ter que vir junto com uma nova Constituição Federal. E, como cláusula pétrea, são esses direitos fundamentais. Então, esses 5 direitos que a gente tem, elas não podem ser mudadas de forma alguma, tá bom? Porque são tidas como cláusulas intangíveis, inquebráveis, não podem ser retiradas do nosso ordenamento jurídico, da nossa Constituição Federal. E até faz muito sentido isso, né, Carol? Por quê? Porque imagina se a gente, por exemplo, tirasse o direito à educação, né? Que já é algo tão difícil, né? Que a gente já está vivendo um momento difícil, né? Igual você diz, esse apagão mesmo, né? Então imagina se o Estado não fosse obrigado a realizar a matrícula de uma criança, por exemplo. Então imagina aí vocês que têm filhos pequenos, que trabalham fora, que precisam de uma creche. Imagina se a prefeitura não fosse obrigada a dar uma vaga de creche para o seu filho, para sua filha, né? Então, esse direito à educação... então, isso assim, e ainda estou dando exemplo de creche que até muita gente não conhece, né? O pessoal acha que
a questão da educação envolve, não, é só do primeiro ano até no máximo ensino médio, e não é bem por aí, né? A gente já tem esse direito ao acesso à creche desde aí a partir dos bebezinhos, né? E Uhum. foi algo que até que eu estudei, porque meu tema do meu mestrado foi exatamente essa questão da judicialização do acesso às vagas à creche, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui em São Paulo, falando de São Paulo especificamente, existia uma fila muito grande, né? E agora imagina se a gente não fosse judicializar isso, né? O tamanho da fila que seria, né? Por falta aí de vagas em creche. Então, assim, enfim, então os direitos fundamentais jamais vão ser retirados da Constituição, mesmo que venha uma nova Constituição, não há como retirar esses 5 direitos fundamentais, tá? Outras eram, a gente falou da educação, mas imagina também, por exemplo, a saúde, né? A gente tem no Brasil aqui atendimentos gratuitos, né? Que é diferente de outros países. Que se você conversar com pessoas que moram fora, vocês vão ver que em muitos países você precisa pagar pela saúde, você não tem um acesso gratuito. A gente sabe que a nossa saúde é precária, a gente não tem um atendimento adequado, né? Enfim, mas imagina se viesse uma nova Constituição Federal e retirasse esse nosso direito à saúde, né? Se já existe uma desigualdade social, né? Imagina como ficaria isso, né? Então, só teria atendimento aquelas pessoas que conseguissem pagar o convênio médico, né? Então é bem complicado, tá? E aí, só agora eu juro que é para Olha, finalizar, tá bom? Esse direito. Não, pode falar, Carol. não, assim, a senhora foi falando sobre os direitos fundamentais e eu fui viajando assim, sabe? Quando a sua mente vai discorrendo sobre o assunto e eu parei para pensar, professor, em relação ao cumprimento dos direitos fundamentais, que é exatamente esse caso que a senhora está falando em relação à educação, de termos uma educação precária, onde os professores não são valorizados, um professor dá aula para 45, 50 alunos, onde a gente tem um EJA, que é o ensinamento de jovens e adultos, totalmente defasado. A saúde, a gente tem uma fila de 1 ano para uma pessoa que quer passar num neurologista. E imagina, a senhora falou uma coisa que realmente me tocou assim, que eu falei, meu Deus, imagina se isso não fosse constitucionalizado. Imagina se o caos que não ia ser, se já é caótico assim, imagina sem isso fincado de uma maneira perpétua, né, na nossa Constituição. Ia ser assim uma coisa extremamente absurda, porque mesmo sendo instituído, está na Constituição, nós vemos que muitos deles são assim negados por uma grande maioria da população. Nós temos um país que o número de pessoas pobres e miseráveis triplicou nos últimos 3 anos e a gente vê que muitos direitos ainda nos são negados por uma sociedade, na sua maioria, infelizmente, corrupta, onde você vai ver o acesso aos direitos, eles sendo corrompidos ou eles só sendo dados a quem tem um maior poder aquisitivo. Nós vemos, nós enquanto projeto, né, vemos 75, 80% desses direitos sendo negados às pessoas que nós atendemos. E aí é necessário que surjam projetos como os nossos, como o nosso, né, para poder fazer com que essas coisas básicas, essas pessoas tenham acesso. E aí eu já caminho para a nossa próxima pergunta. A senhora falou sobre os direitos, nos explicou cada um deles de uma maneira mais simplificada, mas como ter acesso a cada um deles, né? De uma maneira mais simples, como recuperá-los, pensando em uma pessoa em situação de rua, ela perdeu todos esses direitos. Então, como recuperá-los? Ou uma pessoa que nunca tenha tido acesso a nenhum deles, como adquiri-los? Ótima pergunta, Carol. Essa questão aí é muito importante, né? Porque é muito fácil hoje em dia a gente pesquisar, saber quais são os nossos direitos, porque a gente consegue verificar isso pela internet, por vídeos, por lives, mas muitas vezes a gente não sabe como, né? O cidadão não sabe como chegar e defender o seu direito, né? Ter seu direito protegido. Então, assim,
essa questão é muito importante, porque quando a gente fala de pessoas mais vulneráveis, muitas vezes elas não conseguem pagar um advogado para fazer isso, né? Então, automaticamente, ela pensa que só porque não pode pagar advogado, porque não tem condições, que ela não vai ter o direito dela protegido. Mas não. Então, aí é importante dizer que a gente tem aí, digamos assim, algumas armas, né? Armas no sentido de defesa mesmo desses direitos, né? Para proteger aí os nossos direitos fundamentais, né? Então, assim, a gente tem algumas, só para não ficar muito longo, eu só vou citar algumas, que são as mais conhecidas e também de mais fácil acesso para a população em geral, tá, Carol? Então, a gente tem, por exemplo, a Defensoria Pública. Gente, Defensoria Pública é um órgão excepcional. Eu posso falar porque eu fiz estágio lá, fiz alguns anos de estágio, conheci pessoas. Então, assim, eu sei que é um órgão super competente, eles apoiam mesmo a causa. Então, assim, as pessoas que não têm condições aí financeiras para pagar um advogado particular, elas podem procurar a defensoria pública mais próxima aí à sua residência, né? Eles fazem uma avaliação financeira para verificar se realmente a pessoa pode ser assistida, né? Porque existe aí um valor aí, uma renda, né, por família, até um teto no qual a pessoa vai poder ser atendida desde que não ultrapasse esse teto, né? Se eu não me engano, salvo engano, é até 3 salários mínimos por família, tá bom, Carol? Então, eles fazem uma análise, uma entrevista com a pessoa, e se a pessoa puder ser assistida por eles, eles vão ingressar com a ação necessária, tá? Então, por exemplo, eu não tenho condições de pagar um advogado, mas eu quero fazer meu divórcio. Então, eu vou e procuro a defensoria pública mais próxima à minha residência, onde eu moro. Eles fazem análise, dando tudo certo. Eu vou poder ser assistida pela defensoria, tá? Então, o primeiro órgão aí que eu cito aí seria a Defensoria Pública, de uma forma geral. Depois, outro órgão importante que a gente tem também aí na defesa aí dos nossos interesses, né? E também na defesa do direito fundamental, que faz parte lá, um dos direitos fundamentais, que seriam os direitos coletivos, seria o Ministério Público, né? O órgão Ministério Público. Então, o Ministério Público também tem essa função social, né? A diferença aí do Ministério Público para a Defensoria é que normalmente o Ministério Público ele está muito mais ligado aí à questão do direito coletivo, tá? Então, o Ministério Público ele vai defender aí os interesses em geral, né? Por quê? Porque quando a gente fala em direito coletivo, Carol, acho que até esqueci de comentar, são aqueles direitos que a gente não consegue especificar exatamente quais são as pessoas atingidas. Então, por exemplo, se eu falar da questão do direito de um cadeirante, né, das pessoas, né, com deficiências físicas, né, com falta de mobilidade, a gente não sabe quantas pessoas vão ser atingidas por determinada ação, se for possível mover. Então, isso faz parte de um direito coletivo, no qual o Ministério Público pode ingressar com uma ação para defender esse interesse coletivo. Ele não vai falar o nome de 1, 2, 3 pessoas, mas ele vai falar de pessoas em geral que são atingidas, né, que tiveram seus direitos aí atingidos por determinada situação, por exemplo, tá? Então, o Ministério Público, ele atua aí como uma espécie aí de fiscal da lei, tá? Outros lugares também, né, que as pessoas podem procurar, então, por exemplo, universidades, pouquíssimas pessoas também sabem disso, mas universidades que possuem cursos de direito, normalmente têm núcleos de práticas jurídicas, né, que são locais onde os próprios alunos fazem estágio sob supervisão de um professor. Então, é algo muito importante você conhecer lá dentro do seu bairro, da sua comunidade, provavelmente vai ter aí uma universidade com núcleo de prática jurídica no qual você pode sim recorrer a ele também para buscar os seus direitos, tá? Então, por exemplo, como eu faço parte de um polo da Cruzeiro do Sul, eu sei que na Unicid existe curso de Direito, e eu sei que ali ao redor da Unicid existe lá um núcleo de prática jurídica, no qual vai atender a população ali do Tatuapé, Carrão, Penha, aquela região. Então, se você não sabe quem procurar, se você acha que não tem defensoria próxima a você, você acha que é muito difícil procurar o Ministério Público, existe também aí as universidades aí,
procure uma mais próxima aí à sua casa e verifique se tem um núcleo de prática jurídica também, que isso é importante, tá? A gente tem também, Carolzinha, os juizados especiais, né? Quando a gente fala de juizado especial, eu já estou falando que eu já vou ingressar com uma ação. Esses juizados especiais ficam dentro dos fóruns. Se de repente eu for fazer uma discussão de algo que o valor não é muito alto, por exemplo, uma batida de carro, né, que não passe de 40 salários mínimos o pedido de indenização, eu, cidadã, posso ir lá no juizado especial civil e requerer aí que seja movida uma ação ou tentar um acordo aí com a parte contrária, sem a necessidade de um advogado. Tá? Muita gente não procura o juizado especial ou procura um advogado para ingressar com uma ação no juizado especial, sendo que nem seria necessário pagar esse advogado porque o valor da causa aí seria menor de 40 salários mínimos. É óbvio que, assim, se é uma causa mais complexa, mesmo que seja menos de 40 salários mínimos, é óbvio que o ideal é você ter um advogado porque ele vai saber defender melhor os seus direitos. Mas sendo algo mais simples, né, se você tiver um certo entendimento, você mesmo pode ir lá no juizado especial e ingressar com essa ação. É lógico que existe aí algumas especificidades, então, por exemplo, família jamais nesse tipo de juizado, tá? Quando a gente fala família, divórcio, alimentos, etc, tá? E aí, também a gente tem, por último, a questão aí de algumas ONGs também, né, que fazem, que dão esse tipo de suporte. Então, eu sei que, por exemplo, em Budas Artes existe aí uma Casa da Mulher, no qual, por exemplo, é um local onde a mulher consegue buscar uma medida protetiva para ela. Então, ela está sendo ameaçada pelo marido, lembrando que não precisa ser uma agressão física, basta a simples ameaça para pedir aí uma medida protetiva, tá? Ela pode procurar este local e este local vai se encarregar de fazer todos os trâmites necessários para ingressar aí com uma ação na esfera criminal, né, e ter aí uma medida protetiva a essa vítima, tá bom? Então, normalmente a gente fala aí de ONGs, mas tem casos também de associações que fazem esse papel. Então, é muito importante que vocês conheçam o que tem dentro dessa comunidade, né? Se existe assim, algum órgão que dê esse tipo de auxílio, tá, para a comunidade. E isso a gente fala de uma forma geral na esfera judicial. Mas a gente também tem outros órgãos, Carol, que nos ajudam também nas esferas administrativas, né? Quando a gente fala nas esferas administrativas, são aquelas esferas que eles não vão ingressar com processo para você, mas de repente eles vão te ajudar a fazer um acordo ou tentar buscar a solução do problema. Olha só, o professor Gilmar, muito bom, eu nem tinha colocado na minha cabeça isso, ele já falou da Câmara Arbitral. Super bacana, porque na Câmara Arbitral a gente consegue aí solucionar alguns litígios sem ser necessário aí a gente ingressar com uma medida judicial. Então a gente acaba até desafogando aí o nosso poder judiciário, porque a gente sabe que ações demoram anos, dependendo da ação, né? Enfim, então, sim, uma das saídas que a gente tem, realmente, Câmara Arbitral, super bacana, porque a gente vai trabalhar de um modo extrajudicial e vai ser, o que for decidido nessa Câmara Arbitral, é o que vai valer aí como se fosse judicialmente, como se fosse um processo judicial mesmo, tá? Obrigada, Gilmar. Outros órgãos aí administrativos que a gente tem, por exemplo, o PROCON. O PROCON, às vezes a pessoa acha que o PROCON ele vai ingressar com uma ação judicial, mas não é isso, né? O PROCON ele vai estar lá tentando mediar um conflito aí entre o consumidor e aquele determinado fornecedor, né? Então, assim, é super válido porque o PROCON manda notificação, pede resposta da empresa, faz aquelas questões de colocar uma lista de quais são as piores empresas para você comprar, quais são as melhores. Então isso é muito bacana porque as empresas, os fornecedores acabam tendo um pouco de receio de não responder o PROCON, né? E o PROCON a gente tem no Poupa Tempo, existem alguns postos volantes, inclusive, né? Eles anunciam qual cidade vai estar, então eles colocam lá um micro-ônibus, isso é super bacana, eles são super acessíveis também. Hoje em dia também dá para fazer pela internet, o que torna mais fácil. Outro órgão, só para finalizar, para não estender muito, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde, a ANS. Então, todo problema que eu tenho aí referente, por exemplo, a um convênio médico, eu posso fazer uma reclamação na ANS, né? Inclusive também de modo virtual.
E normalmente dá muito certo. Então, por exemplo, você tem um convênio, não importa qual que é o seu convênio, você não está conseguindo agendar uma consulta. Você pensa, poxa, estou pagando um convênio, não consigo agendar uma consulta, só tenho consulta daqui a 1, 2 meses. Opa, abre uma reclamação na ANS. Entra no site, registra a sua informação. Não dou 3, 4 dias para o convênio entrar em contato contigo e conseguir um agendamento para você, tá? É lógico, Rapidinho, né, professora? é rápido. É lógico que a gente fala de questões assim, menos burocráticas e mais simples. É lógico que, por exemplo, a gente, aí já seriam questões judiciais, mas, por exemplo, a negatória de um atendimento de uma pessoa que está com câncer, por exemplo. Às vezes o convênio médico vai alegar, fala, não, ela é uma doença pré-existente, o convênio não cobre. Opa, então vamos judicializar isso, vamos entrar com processo, porque eles devem cobrir sim esse tratamento. Tá? Então, aí, lógico que aí a ANS não vai resolver, infelizmente, somente judicialmente que a gente vai ter aí essa resolução. Então, aí assim, Carolzinha, de uma forma geral, para a gente buscar os nossos direitos, né, existem diversas maneiras, o que nos falta são informações de como chegar, né, a busca na proteção desses direitos, né, então falta um pouquinho isso, falta informação, falta divulgação dessas informações que a gente já tinha comentado sobre isso, né? Mas saibam que existem sim órgãos, tanto judiciais como extrajudiciais, que auxiliam sim as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que não têm condições, tá? Professora, é incrível, né? Como a informação, o conhecimento, ele amplia a gente, como ele nos dá uma crescência ilimitada. Porque, assim, eu creio que as pessoas que estão assistindo, que irão assistir essa live, muitas delas vão ter assim, nossa, e era tão simples. Nossa, eu poderia fazer isso. Nossa, seria tão mais prático se eu tivesse ido por esse caminho e não por esse. Porque, assim, muitas vezes eu percebo que, assim, nós vamos atender pessoas, por exemplo, na rua. Ah, mas eu estou aqui, eu precisava tirar um documento. E aí a gente já vai com aquela informação para a pessoa e fala, olha, você pode ir no Poupa Tempo, marcar gratuitamente, assim, 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 assim. Muitas vezes, isso já aconteceu inúmeras vezes no projeto. A gente está ali com o nosso celular, agendou ali um documento para uma pessoa em situação de rua em 2 minutos. A pessoa só pega o número, só pega o protocolo e vai lá, acessa e já tira uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho, segunda via disso, de aquilo, porque o que falta para a gente é informação, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, elas não sabem esses caminhos. E a senhora falando sobre todos esses caminhos, a gente vê o quão simples pode ser isso, como a justiça ela pode trabalhar ao nosso favor. O quanto o conhecimento ele vai nos libertar e ele vai fazer com que nós possamos sair de situações que a gente acha que talvez não tenha uma solução tão prática. E às vezes o que falta é isso, um conhecimento prático, um conhecimento aplicado, um conhecimento efetivo, para que as pessoas que estão nos assistindo vejam a importância do trabalho social. Porque isso que a senhora está nos fornecendo também é um trabalho social. A senhora está passando a informação que a senhora tem, usando todo o conhecimento que a senhora tem, para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo que elas podem sim ter acesso à justiça, que elas podem sim ter uma condição de vida melhor através das instituições, das leis, da nossa própria Constituição. E isso, assim, isso é um assunto muito, muito legal, que eu sei que o que a senhora falou sobre nós termos outras lives, eu acho isso maravilhoso, porque a gente pode colocar assuntos específicos conforme o feedback que as pessoas estão nos dando aqui e que elas irão nos dar também via direct, via Instagram. Eu acho que a gente pode fazer outras lives também em relação a isso. Mas enquanto essa está acontecendo, eu queria perguntar para a senhora, como a senhora falou assim, todas essas instituições que nós temos que podem trabalhar ao nosso favor, mas às vezes a pessoa não sabe como chegar até elas. Então eu queria perguntar para a senhora, como fazer uso desses nossos direitos de uma maneira geral, para a melhoria da nossa condição de vida, e como que isso pode dizer assim, ser prático, desde a minha necessidade até ter o acesso. O que fazer? Quais documentos eu preciso, por exemplo, assim, estou com um familiar meu em situação de rua. Como que a justiça pode me ajudar nisso?
eu estou sem receber um benefício. Como que a justiça pode me ajudar nisso? Eu estou com um problema de pensão alimentícia. Como que a justiça pode me ajudar nisso? A senhora poderia explicar para a gente? Oi, Carol, claro, super importante essa questão, né? Aí, assim, falando da minha visão particular, né, Carol, eu acho assim, é necessário que a população tenha mais informações, né? É importante que essas informações cheguem às pessoas, né? Então, por exemplo, eu acho que a Constituição Federal, direito constitucional, deveria ir ser uma matéria obrigatória aí nos anos iniciais de ensino, sabe? Então, assim, acho que desde pequeno a gente já deveria ir aprender quais são os nossos direitos e também quais são os nossos deveres como cidadãos, né? Já que a Constituição é um livro que traz isso, por que ele não poderia ser uma matéria, né? Dentro aí dos anos iniciais aí das crianças, né, para já crescerem aprendendo a ter essas informações. Acho que assim, já melhoraria aí metade, né, 50% de melhoria aí na questão de obtenção aí de informações aí referente aos direitos e aos deveres que a gente tem, né? E infelizmente muitos cidadãos aí desconhecem, né? Então eu espero até que essa live realmente agregue por essa questão, Com certeza. porque infelizmente a gente muitas pessoas não têm as informações necessárias. Então, assim, acho super importante os projetos sociais que existem, inclusive de vocês. Então, não os conheço pessoalmente, mas eu tive um ótimo feedback positivo aí dos meninos que conheceram aí o projeto, foram até o local, viram que é um trabalho sério, porque também se não fosse um trabalho sério, a gente não mergulharia de cabeça também nisso, né? E a gente sabe que essas informações, vocês são ela aí super importante aí de passar e repassar essas informações para as pessoas mais vulneráveis, no qual vocês têm um acesso direto, né, do que a gente esperar que a questão política, né, intervinha nisso, enfim. Mas o poder judiciário normalmente possui também traz também algumas questões no qual ajuda aí, de repente, a divulgar informação. Então, da mesma forma que eu falei, por exemplo, do ônibus do Procon, que fica em determinada cidade, o Poder Judiciário também ele roda o Brasil. Então, existe também essas questões. Sempre que a pessoa tiver necessidade de algo, eu sempre indico a procurar aqueles institutos que a gente falou lá atrás, aqueles órgãos. Então, procura a Defensoria, procura o Ministério Público, procura aí uma ONG ou uma associação que trabalhe com essa questão jurídica, tá? Que são ONGs aí, no caso, específicas para isso. Ou também procure pela OAB. Eu não falei lá atrás, mas a OAB também é um órgão que é muito ativo nesse sentido. Então, se você verificar que não tem uma defensoria, não tem, você vai no fórum, mas não sabe com quem você vai falar, não sabe como achar o Ministério Público, procura a OAB. A OAB tem uma casinha ali do lado do fórum normalmente, já está escrito bem grande OAB, e peça informações lá que eles dão, sempre são muito cuidadosos, eles indicam, se for o caso, eles fazem até encaminhamento, tá? Então isso é muito bacana. E aí, quando a gente fala da questão de informação, que assim, eu particularmente acho assim, que direito constitucional deveria ser uma matéria já ensinada nos primeiros anos de alfabetização, digamos assim, né? Ou que seja um pouco mais para frente, pelo menos para a criança entender os direitos e deveres que ela tem e cresça com isso em mente, porque hoje em dia muitas pessoas desconhecem aí seus próprios direitos, né? Então, uma coisa que eu sempre brinco com meus alunos, Carol, por exemplo, é a questão do casamento, né? Eu sempre pergunto para eles quem é que é casado, quem só está morando junto, quem é ficante, quem namora, por quê? É meio mórbido falar isso, mas eu já brinco com eles falando o seguinte, porque você já tem que pensar na morte, né? Embora seja um assunto mórbido, o que eu falo? Eu falo, meninas, casem, não deixe o cara te enrolar, casem, meninas. Por quê? Já pense que, futuramente, você pode ter 10 filhos com a pessoa. Se você não casou no papel, você é uma companheira. E aí o que acontece? Se o seu companheiro que morreu lá tiver bens, até chegar esses bens para você e para os seus filhos, você vai ter que comprovar perante o juiz que você tinha uma relação de marido e mulher.
né? Olha que Nossa, absurdo, né? professora, eu conheço uma história assim, exatamente assim eu conheço uma história assim. Pois é, eu sempre mato o marido nas minhas aulas, tá bom? Porque acho que fica muito mais lúdico, né? Explicar desse jeito. Então, Uma assim, história, né, da gente aprender. então, assim, eu tô ouvindo alguém reclamar aqui, mas é aqui dentro de casa, tá bom? Só porque eu falei que eu mato os maridos. Enfim, assim, então você é um absurdo. Você pode ter 10 filhos com a pessoa, mas se você não casou no papel, você vai ter que provar que você morava com as pessoas, que você vivia como se fosse marido e mulher, né? Então imagina, e a gente, igual eu falei, a gente sabe que o judiciário, infelizmente, é algo que é muito lento, não existe uma demanda muito grande. Imagina quantos anos vai demorar para que o juiz reconheça essa minha união como de marido e mulher para depois sair o inventário. Eu trabalho muito com inventário e vou te falar, assim, eu tenho inventários que duraram aí 4, 5 anos, que foram rápidos, mas já vi colegas que teve inventários aí de 20, 30 anos, tá? Então, assim, Nossa, é meu Deus. bem complicado, né? E aí, uma outra informação, aí eu Os trouxe só. Oi, Carolzinha, cortou. Tô falando que os meninos estão até rindo aqui nos comentários sobre o comentário que a senhora fez sobre o matrimônio. É, se tiver algum aluno meu aqui de direito, com certeza ele já ouviu já essa história já. E aí, só a título aí de curiosidade também, né, Carol? Então eu falo isso porque muita gente não conhece essa questão. O pessoal acha que não, vamos fazer uma Sim, declaração de união estável lá no cartório, tá tudo certo, né? É só para ter convênio médico, vamos fazer uma declaração de união estável. Meninas, não caiam nessa, meninas, casem, tá? Casem, vai lá no cartório, marca casamento e casem. Outra questão muito interessante também, que pouquíssimas pessoas têm informação, que eu acho que agora vai começar a melhorar um pouquinho por conta da internet, por conta das compras online, é a questão do arrependimento, né? Quando a gente fala da questão de devolução de produtos, né? Lembre o seguinte, quando o pessoal fala assim, vai na loja e fala, não, eu posso cancelar porque eu tenho 7 dias. Opa, você só tem direito ao cancelamento de 7 dias se você comprou pela internet ou por telefone. Se você foi numa loja física e comprou algum produto, você não tem direito de arrependimento, porque você estava na loja física, você viu o produto. Agora, o que as lojas fazem, principalmente loja de roupa? Elas deixam trocar por conta de tamanho, por conta de cor, mas porque elas querem ganhar o cliente. Mas elas não são obrigadas a fazer isso, as lojas físicas, tá bom? Então a gente tem que ficar muito atento. Então, assim, Carol, são pequenos detalhes que a gente tem no nosso direito, que se a gente não buscar informações, passa batido, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Ah, Carol, só para finalizar, até eu acho que o pessoal também viu que já está, se eu não me engano, o Ministério Público já está investigando até um site aí de compras, né? Que acontece? Você faz compras online, né? Coisas de supermercado, só que não estava ocorrendo as entregas, né? E lembra que eu falei do sim, direito eu vi coletivo? isso. Você chegou a ver? Então, o Ministério Público já está atuando nesse sentido, tá? Já está tendo uma investigação aí para verificar se vai virar aí, né, um procedimento aí criminal, tá bom? Nessa situação, tá? Ô, professora, uma coisa muito interessante que a senhora falando, o que me veio à cabeça é que quantos problemas poderiam ser evitados se nós tivéssemos uma maior quantidade de informação. Eu digo isso enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto sociedade, enquanto voluntária de um projeto. A senhora passando essas informações, o que me soa é, nossa, mas é tão prático. E a gente não conhece isso, a gente não fala sobre isso, a gente não debate sobre isso no nosso dia a dia. E eu penso assim como a senhora, porque o meu pai, ele é falecido, né, mas ele teve carreira militar, então ele conhecia bastante sobre a história do país, ele gostava muito disso, então ele acabava me passando várias coisas, e ele falava que na época que ele era criança, tinha o jogral, que as professoras falavam sobre história, sobre Constituição, sobre não sei o que, e as crianças tinham que repetir, e eles tinham que saber. E a geração, assim, dos meus pais, né, que são a geração, assim,
de 55 a 60 anos, 65 anos, é uma geração muito mais informada sobre direitos e deveres do que a minha própria geração, que é uma geração que tem mais acesso ao conhecimento. E, assim, isso nem estava combinado. Mas, a senhora, por que a senhora acha que isso não acontece mais? Mesmo com esse tanto de acesso, e a senhora falou assim sobre, nós não temos uma educação que fala sobre direito desde quando nós somos crianças. Isso é muito necessário, porque as coisas que a senhora está falando, a senhora tem um conhecimento muito maior sobre isso, obviamente, mais detalhado, mas a senhora falando parece uma coisa tão prática, tão simples, e que muitos de nós não faz a mínima ideia sobre isso. É verdade, Carol. A ideia, né, o que seria o ideal, o mundo ideal, seria que não fosse necessário ter aí tantos advogados, ter tantos processos judiciais, né, para coisas tão simples, né, que poderiam ser resolvidas aí na esfera administrativa, na esfera extrajudicial, mas igual a gente falou, né, às vezes, muitas vezes é por falta, né, de informação, falta de conhecimento, ou também a gente pode falar que existe aí também questões políticas, financeiras também, né, que nos impede, né, de ter uma facilidade maior nessa questão. Então, por exemplo, só um exemplo... Né? Isso. Então, assim, só um exemplo bobo. Por exemplo, Carol, inventário. Eu trabalho muito com inventário. Existe um inventário extrajudicial, se eu seguir alguns requisitos, eu posso ir lá no cartório e fazer um inventário extrajudicial, né? Mas aí precisa de um advogado. Então, eu como advogado, eu posso fazer isso para o meu cliente. Só que acontece, o valor é tão alto e é um absurdo, né? Que muitos clientes não têm condições de realizar o pagamento. Porque, poxa, acabou de perder um ente querido, eles já têm um prazo para ingressar com o inventário, porque senão tem que pagar uma multa, né? E ainda tem que arrumar dinheiro para fazer um pagamento de taxas, emolumentos, etc, né? Então é algo complicado. Então eu falo, essa questão financeira é difícil também no Brasil, não é fácil. A gente paga muito imposto, muitas taxas, e a gente não vê retorno, infelizmente, em cima disso, mas é algo que nos impede também da gente desburocratizar, né? Tornar algo mais rápido, né? Outro exemplo, você falou que é mãe, né? Por exemplo, também questão de alimentos, né? Uma ação de alimentos. As mães, elas pensam que precisa de advogado para entrar com uma ação de alimentos. Muitas não pedem alimentos para o pai da criança. Aí eu falo assim nessa situação de novo, né? Porque a gente sempre vai contra o marido, né? Então a mãe não sabe que pode ingressar com a ação de alimentos sem ter a necessidade de um advogado. É só ela ir lá no fórum, no balcão, levar o documento dela, documento da criança, informações do pai e falar, eu preciso dos alimentos. Então, muitas mães deixam de pedir alimentos, né, se sobrecarregam porque precisam criar sozinha, né, as mães solos, né, porque não tem esse conhecimento, tá? E é algo que é gratuito, é um direito da criança, tá bom? A criança precisa. Então, às vezes, quando eu falo com algumas clientes que falam assim, não precisa aí de alimentos, né, porque eu vou me virar, que não sei o quê. Eu sempre falo, não pensa em você, pensa no futuro do seu filho. A gente sabe que não é para você, é para o seu filho, né? Faz uma poupança, então, já que você não vai usar, pede o alimento e guarda numa poupança. Quando ele fizer 18, 20 anos, ele vai se virar e vai querer comprar o carro, vai querer fazer faculdade, enfim, tem uma poupança guardada. Então, infelizmente, falta informação. E aí, até só voltando na questão que você falou, né? Porque que na geração do seu pai, né, tinha muito mais conhecimento dos direitos do que a nossa geração. Eu acho que também, às vezes a gente fala que é falta de informação, mas também, às vezes, pode ser por excesso de informações. A gente verifica que os jovens, né, de uma forma geral hoje em dia, é tanta informação. Eu conheço pessoas que estão fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, mas não se concentram em uma, né? Então, de repente, são informações que entram para um lado e saem para o outro e ela não retém aquilo, né? Às vezes falta um pouquinho também da gente dar uma respirada, dar uma acalmada, opa, vamos sentar, vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui. Sim. Nossa, professora Marcela, que papo tão necessário, né? A gente, enquanto sociedade, a gente não se atenta, né, para essas coisas tão básicas, tão simples, que são nossos direitos, mas nós também temos os nossos deveres, né? E a gente
Agora a gente tá, eu dei uma olhada aqui, a gente está no nosso horário de live, né? Porque o Instagram, ele tem um tempo. E eu gostaria muito de agradecer demais o conhecimento que a senhora aplicou em nos passar, né? Essa transmissão de conhecimento tão necessária para o nosso público, que é um público de tanto de admiradores, outros projetos, mas pessoas também mais simples, que talvez estejam passando por um problema, que elas achavam que não tinha solução, e através da sua fala, eu tenho certeza que agora elas têm um norte e vão se interessar mais e vão buscar mais conhecimento. Eu quero agradecer também, enquanto voluntária do projeto Fazendo a Diferença, quero agradecer o Espaço Colaborativo Educacional por essa parceria, essas lives que têm acontecido, virão mais lives, e também já convidar a senhora para uma próxima live, a gente vai discutir aqui nos bastidores do que a gente pode focar. Oh, meu Deus. Porque o tempo, infelizmente, não nos permite, mas eu quero agradecer demais. Muito obrigada pela sua humildade. Uma pessoa com tanto conhecimento, com uma fala tão simples, tão necessária, tão aplicada. Muito obrigada, e que, segundo aquilo que eu creio, que Deus os conserve assim, pessoas humildes e que amam passar conhecimento adiante, tá bom, professora? Fique à vontade para fazer suas considerações finais, mas o meu coração está muito grato. E o projeto Fazendo a Diferença só tem a ganhar com essa entrega, com esse conhecimento, essa humildade de todos vocês. Ô, Carolzinha, obrigada. Primeiro agradecer a você aí, né? Sempre foi muito solícita aí, pessoa super educada, né? Então, obrigada a você, Carolzinha, pelo convite. Vamos combinar, sim. Obrigada ao Laércio também, que eu não conheço ele pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade, logo nos conheceremos também, tá bom? Agradeço ao pessoal também que entrou na live. Eu sei que teve alguns aluninhos meus que entraram na live, mas também tenho colegas aqui, né? Colegas de faculdade que eu tô vendo, colegas de trabalhos antigos da época que eu era promotora. Então, assim, muito obrigada a todos que participaram. Minha filha tá aqui, não sei se ela tá assistindo, espero que sim. Depois eu faço chamada oral com ela. Enfim, eu só quero agradecer. E aí, meu tio também tá aqui. Obrigada, tio. Mora longe. Eu só queria agradecer e combinar o seguinte, Carolzinha. Bora botar o povo para falar lá na página do projeto Fazendo a Diferença, no espaço colaborativo, falar para eles colocarem temas de lives lá e bora lá. Se for tema de direito, pode contar comigo, a gente faz outra. Tá bom? Ótimo. Tá bom. Muito obrigada, viu, professora? Imagina. Quando quando a gente faz com o coração, né? Quando a gente aplica o nosso coração, a palavra do Senhor diz que aonde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Eu acho que esse intuito tem dado certo, porque nós temos um intuito, né? A vontade de passar um conhecimento simples para pessoas simples, para que elas possam melhorar a sua qualidade de vida. Então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou da live, que ficou assistindo até o final. Todo mundo que comentou, fez algum comentário, compartilhou. Continue acompanhando as lives do Projeto Fazendo a Diferença. Nós teremos outras lives. A nossa próxima live agora não é na semana que vem, é no dia 23. Nós teremos uma outra convidada, uma enfermeira, amiga minha, especializada em psiquiatria, e também psiquiatria geriátrica, também faz trabalhos sociais. E assim como a live do professor Wagner, professora Marcela, também vai ser com ela, ela é também professora. E assim a gente só vai evoluindo. Depois nós estamos negociando uma live com o professor Gilmar também. E vai ser só bênção. Eu creio que é daqui para diante e só numa crescência assim muito grande, com o nosso coração cheio de satisfação. Ai, obrigada. Obrigada, Sânio. Beijo, viu? Obrigada pela arte, ficou linda. Beijo para vocês. Beijo, tio. Um beijo, Um viu? beijo, gente. Muito obrigada. Professora, durma com Deus. Muito, 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 muito obrigada, viu? Obrigada. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Projeto Fazendo a Diferença agradece a todos vocês e até a próxima.